Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui para mais um encontro do curso As Crianças e os Livros, Infâncias e Leituras em Curso, que é um curso viabilizado, um projeto viabilizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a quem a gente agradece imensamente pelo patrocínio. E hoje estamos com Mariângela Haddad, uma querida escritora, ilustradora. Vou falar mais sobre o currículo dela. E a gente vai falar sobre esse livro lindinho aqui, O Mar de Fiote, da editora Miguelin. Essa é a pauta do nosso encontro de hoje. Então, sejam todas bem-vindas. Aí, vamos começar. A Mariângela Haddad é artista plástica, escritora, ilustradora. Como ilustradora, ela é super premiada, recebeu os prêmios Jabuti de Ilustração de Livro Infantil, pelo seu livro de imagens Minha Avó Sem Meu Vô, da editora Miguelin, e o Encouragement Prize Noma Concourse Picture Book Illustration, por Cantos de Encantamento, da Formato, em 1996. E como escritora, recebeu o CEP de Literatura Infantil pelo livro O Mar de Fiote. Essa edição que a gente tem aqui é da editora Miguelin, a editora o livro, o exemplar que todas receberam no projeto. E essa publicação o prêmio, na verdade, foi em 2011, Mariângela? E o Barco a Vapor pelo livro O Sumiço da Pantufa, que foi publicado pela Edições SM. Então, essa é a querida Mariângela. Então, Mariângela, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada. Obrigada pelo convite. Fabiola, Cleide, Jéssica. Bom, começamos? Podemos começar. Então, a nossa dinâmica vai ser os encontros especiais. A nossa convidada fala e depois a gente abre para as interações ou da forma que ela achar melhor. Então, vamos lá. Tá. Eu, pensando aqui no nosso encontro, imaginei, assim, eu queria trazer uma imagem para esse nosso encontro e eu pensei na cerca de arame farpado. Vocês vão entender, talvez. Que é o seguinte, eu nasci numa cidade do interior de Minas, Ponte Nova, e nasci há muito tempo, gente? E eu era, digamos, fui formada assim, para ser ou engenheira ou médica, não tinha muita opção. E o que eu queria mesmo era ser uma artista. Mas eu não tinha a menor ideia de como isso acontecia. Então, acabei me tornando uma arquiteta, bem na época da ditadura, entrei na faculdade e, não estando muito assim, satisfeita com o cenário que eu vivia, né? Me mudei para a França e acabei me formando na França. Então, essa imagem da cerca de arame farpado traz assim, a oportunidade que é você ver uma coisa depois da cerca, mas não ser tão fácil de passar para o lado de lá, né? Então, essa ida para a França foi um episódio difícil, assim, foi uma opção complicada, porque eu casei e fui. Nós fomos sem nenhuma estrutura, nada, assim, fomos para estudar, mas uma situação bem complicada. E lá na França eu tomei conta de uma criança leitora, hiperleitora. Eu estudava na escola eu fazia arquitetura na Escola de Belas Artes. Então, tudo que eu queria fazer como Belas Artes, né, eu pude fazer dentro da Escola de Beaux-Arts. Na sequência, voltei para o Brasil, trouxe toda uma coleção de livros infantis. Lá na França, conheci uma ilustradora italiana que
meio que abriu assim, a possibilidade de viver disso, né? De viver da ilustração de livros infantis. Fazia a menor ideia do que isso significava. Aí voltei para o Brasil, fomos morar em São Paulo, não conhecia nada, absolutamente nada de São Paulo. Trabalhar numa firma de arquitetura, de construção, e fiquei lá há pouco tempo. Nesse meio tempo, comecei a fazer um curso de ilustração de história em quadrinhos, e um dos meus professores pediu que eu fosse numa editora mostrar meu trabalho, né? Mostrar tudo que eu tinha feito lá na Escola de Belas Artes na França, tudo que eu desenvolvi no curso dele de História em Quadrinhos, porque ele achava que a minha história era por aí, pela ilustração, por esse caminho da ilustração. Bom, muito bem. Eu não tinha a menor ideia de como é que era ilustrar um livro, né? Acabei parando na editora Moderna, e lá, gente, assim, de novo, a mesma coisa da cerca de arame farpado. Tudo que a editora me perguntou se eu sabia fazer, eu falei que eu sabia. Não sabia fazer nada, assim, não tinha nenhuma ideia de como isso funcionava. Ela falou, você sabe usar uma mesa de luz? Eu, sim, claro. Assim, não tinha a menor ideia, porque antigamente as ilustrações eram feitas na mesa de luz, e de um lado você fazia o traço e do outro as cores. Porque isso tinha que passar por fotolitos e tal, e o traço fechava esse, esse, essa impressão das três cores. Né? Ela me perguntou se eu sabia fazer isso, eu falei que sim. Ela falou, nossa, o trabalho é lindo, onde é que você estava? Eu falei, estava viajando e tal. Saí de lá com um livro para fazer, sem ter a menor ideia de como fazer isso. Passei na Rua da Consolação, numa daquelas lojas lá de elétrica, né? Perguntei para o cara, moço, você sabe o que é uma mesa de luz? Sei, sabe fazer? Pode montar uma para mim? Posso. Montou uma mesa de luz para mim e eu fui para casa meio destrinchar essa coisa de ilustrar. E aí comecei a ilustrar, primeiro para a Moderna, né? Fiquei muitos anos ilustrando para a Moderna, na sequência para a Cipione, para a Ática. Era o início, eu peguei o início assim, desse boom da literatura infantil aqui no Brasil. Né? Ana Maria Machado, Kit Rocha, Eva Fumari, Michele, Ricardo Azevedo, muita gente escrevendo e ilustrando, e eu entrei nessa história. Bom, nesse tempo todo, né, que eu trabalhei só como ilustradora, eu queria escrever, né? Mas os editores, nessa época, não achavam viável que uma ilustradora escrevesse, que apresentasse algum livro de imagem, tirando assim, Eva Fumari, que já o mestrado dela, o TCC dela foi sobre o ilustrado, né? Não tinha muitas chances, a gente não tinha muita chance de penetrar nas editoras, por mais que a gente conhecesse o editor de arte, né? A gente não conhecia o editor de texto. Então, era muito difícil, porque até então o ilustrador era considerado a mão do escritor. Eu ouvi isso algumas vezes. Eu só tinha que ilustrar aquilo que o escritor tinha escrito. Né? Beleza, assim fui. Aí, numa certa altura lá do campeonato, eu uma editora, eu escrevi um texto para uma editora reclamando alguma coisa, não sei o quê. E essa moça me falou assim, você escreve bem. Eu falei, tá. Tinha, logo na sequência, assim, veio o concurso do prêmio do Barco a Vapor. Né? E era uma época que eu não tinha nem trabalho, porque, como ilustradora, eu só ficava esperando que eles me chamassem. Eu não podia propor alguma coisa, eu não podia me candidatar a alguma coisa. Eu tinha que esperar que alguma editora quisesse meu trabalho.
Nesse meio tempo, eu já tinha voltado para Belo Horizonte e ficava aí, nessa incerteza. Eu trabalhava com outras mídias, né? Eu fiz jogo, fiz muito jornal, muita revista, assim, mas era sempre eu esperando alguém me chamar. Eu via a cerca, via o que acontecia do lado de lá, mas eu não tinha como passar para o lado de lá. Aí eu resolvi entrar nesse barco a vapor. No último momento, eu estava lendo muito, eu estava sem trabalho, então eu lia muito. Estava lendo muito livro policial, assim. Eu resolvi escrever uma história infantil, policial, só com curiosidade. Escrevi essa história na piscina, pulei na piscina, saí nadando, tomado. Falei, não saio daqui enquanto eu não tiver uma história na minha cabeça, alinhavada. Aí fui criando os personagens e tal. Saí dali, fui para casa, escrevi a noite inteira, xeroquei, mandei, fiz tudo que tinha que fazer, eu estava assim, no limite do prazo. E esqueci essa história, porque era, enfim, seria meu primeiro livro. Né? E acabei ganhando esse prêmio. E o fato de eu ter ganhado esse prêmio me deu uma, abriu essa possibilidade de eu também passar, já que eu teria, né, a partir de então, um texto com o meu escrito. E o Mar de Fiote foi no ano seguinte. Eu mandei de novo para o mesmo barco a vapor, não ganhei, aí mandei para a CEP e acabei ganhando. E o Mar de Fiote teve uma carreira extra, sala de aula e tal, que ele acabou virando uma peça de teatro lá em Recife. Essa peça rodou o Brasil. Não, rodou o Brasil não, mas essa peça ficou 2 anos lá em Recife, entre festivais, sala de aula, enfim, próprio ambiente universitário. Depois veio aqui para o Festival de Blumenau, ganhou um prêmio especial lá em Blumenau, uma peça infantil. Bom, é isso. Aí, na sequência, eu entrei na Guinhar, que era uma vontade que eu tinha desde criança. Né? Entrei na Guinhar, queria fazer gravura em metal, fiz gravura em metal para trabalhar o meu projeto na gravura em metal. Eu acabei escrevendo um outro livro só de imagem, que foi Minha Avó Sem Meu Vô, que eu desenvolvi tanto na gravura em metal quanto num livro com ilustrações. E com ele eu ganhei o Jabuti. Enfim, é essa a história. E eu pensei em ler com vocês o Mar de Fiote. O que vocês acham? Bom? Vamos lá. O Mar de Fiote tem digamos, um cenário autobiográfico. Assim. Eu morei numa casa como a de Fiote. Eu morei numa casa que tinha um terreiro, onde tinha uma caverninha que a gente fazia, porque era um terreiro montanhoso. Tinha uma cerca de arame farpado, que era o pavor da minha mãe, porque todos os filhos se machucaram nessa cerca. E do outro lado da cerca tinha um terreiro, um terreirão imenso, imenso, com mangueiras, muitas mangueiras tentadoras. No nosso terreiro não tinha nenhuma mangueira, tinha só a copa, meia copa de uma das mangueiras desse vizinho que caía no nosso terreiro. Né? Então, nós éramos muitos irmãos, e assim que essas mangas acabavam, a gente ficava muito tentada a passar para o lado de lá, né, para o outro terreirão, para roubar as mangas desse senhor.
E esse senhor era uma pessoa muito enigmática, assim. Não era um estrangeiro, era uma pessoa enigmática, uma pessoa sofrida, com um filho doente, então, uma pessoa, digamos, amargurada. E ele detestava crianças, ele detestava a gente. Ele tinha espingarda de chumbinho, sabe? Dava uns tiros lá com espingarda de chumbinho para afastar a gente. Então, o terreiro do vizinho sempre foi muito tentador para a gente. E essa casa, por essa casa, eu guardo uma afeição assim, absurda. Já voltei várias vezes a Ponte Nova, já tentei entrar na casa, nunca consegui. Eu só consigo ver a casa dos vizinhos. Assim, eu vou nos vizinhos, peço para olhar e eles me deixam olhar esse terreirão e essa casa, um pouco dos ladrilhos, eu consigo enxergar e tal. É um pouco frustrante. Eu já fiz várias tentativas de, de voltar a essa casa. Então, o panorama de fundo é esse. É essa casa, esse vizinho, esse estranhamento todo, que me fez escrever esse livro. A história não é uma ficção, mas ficção com referências assim, muito reais. Então, eu vou... O Mar de Fiote. Fiote é menino pequeno, de pouca fala, muito pouca fala. Fiote, quer mais arroz? Quer? Ei, mocinhas, uma de vocês duas pode servir mais arroz para o seu irmão, por favor? Ai, mãe, que coisa chata. Porque ele mesmo não pede. Esse menino não conversa. Fala, Fiote. Abre a boca, responde para mim. Quer quanto de arroz? Feijão também? Salada? Não é possível, só pode ser doença. Esse menino não fala. Na idade dele, eu já falava tudo, muito mais que tudo. Até poesia eu recitava. E ele, é só uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Mãe, você tem que levar esse menino ao médico? É mesmo, mãe. Minha irmã tem razão. A gente tem que levar esse menino ao médico. Tem que mandar examinar Fiote. Esse menino parece muito. Eu ouvi dele uma frase maiorzinha. Pode ser um problema de nascença. Sabe? Ele nasceu tão pequeno. No mês que vem, assim que passar o casamento do doutor, quem sabe, marca esse casamento. Até agora eu não decidi. Estou na maior dúvida. Eu não tenho sapato. Tá, eu tenho sapato. Tá, eu tenho muitos sapatos. Mas não sapato de casamento. Não, eu ia com aquele dourado, combinando com o vestido dourado, a tiara dourada, a pulseira dourada. Mas agora eu não sei mais. Dourado é meio tipo, vocês não acham? Amanhã, na vitrine de Afonso, tem uma samba. E Fiote, a senhora já arrumou roupa para ele? Quer que eu arranje uma? Ele tem que ficar lindo. Nosso pequeno príncipe. Bermuda, calça comprida, terninho. Já sei. Ele ia ficar tão bonitinho de marinheiro. Aquela gola larga, aquela gravatinha listrada. Marinheiro, com essa idade, vai parecer fantasia. Deixe seu irmão escolher sozinho. Vocês, minhas filhas, são apavoradas demais, nem dão tempo para a gente planejar direito as coisas. Vão comprando tudo que vê pela frente e depois se arrependem. Vamos deixar o menino escolher sozinho. Ele já está na idade de saber escolher como. Ele não se manifesta. Se a gente for ficar esperando, a cidade inteira casa antes de ele falar alguma coisa. Marinheiro sempre tem. Ele ainda é criança. Está resolvido. Fiote vai de marinheiro. Marinheiro. Um marinheiro bem elegante. Vai arrasar, meu Deus do céu. Beleza. Quem que é meu irmãozinho mais bonitinho? Hein? Hein? Tutuca. Tutuquinha. Marinheirozinho. Vai até arranjar uma namorada. Irmãs. Blá, blá, blá.
Marinheirozinho, né? Meu nome é Felipe. Fiote é como minha mãe me chama, como todo mundo me chama. Meu nome mesmo é Felipe, como meu avô. Parece que quando eu nasci, eu era bem pequenininho. Parece que os filhos da minha mãe são sempre pequenininhos ao nascer. Parece que a gente sempre nasce sem estar todo pronto. Fiquei no hospital uns 3 meses, me fortalecendo antes de vir para casa. Minha mãe passava os dias comigo, me carregando feito um canguru e me dizendo sem parar: vamos lá, filhotinho, fica forte para a gente ir para casa. De vamos lá, filhotinho, passou para vamos lá, filhote, quando ganhei algum peso, depois para mim que deu fiotinho, até que um dia vamos embora, fiote, vamos embora para casa. Ficou assim, fiote, que lembra Felipe. E é diferente do Felipe, meu avô, que coitado até já morreu. Talvez mais tarde eu queira ser Felipe de novo, mas por enquanto, ser filhote está bom. Então, fiote, o que você acha? A gente pode mandar fazer, vai ter que mandar fazer, né, amor? Uma calça azul marinho bem lá, talvez na Casa Glória, a gente encontre uma roupa de marinheiro. É só falar com o senhor. Se não tiver, pode encomendar. Isso porque, sinceramente, não sei se a gente vai conseguir costureira assim em cima da hora. E tem mais, duvido que alguma costureira daqui desse interior bravo saiba fazer um chapéu de marinheiro. Duvido e odó. É difícil, a gente pode até tentar, mas não sei não. E também tem que ver se tem alguma costureira disponível. A cidade inteira está fazendo roupa nova para esse casamento. A não ser que seu pai compre. Não, melhor não incomodar seu pai em plena viagem de trabalho. De qualquer maneira, ainda acho que Fiote, cadê Fiote? Ô, Fiote, volta aqui. Ai, 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 lá vai ele de novo para o terreirão. Esse menino não sai de lá, enfiado naquela toca igual a tatu. Vai voltar que é pura terra, estou até vendo. Cuidado com a cerca do arame farpado, só falta agora ele perturbar o Messias. Fiote, não mexe com o Messias, não. Marinheirozinho, sei. Estou na minha caverna, vim pensar. Marinheiro, marinheiro. Eu não sou marinheiro. Eu nunca vi o mar. Eu sou do mato. Acho trevo de 4 folhas. Sei chamar passarinho. Conheço galinha chata. Já tive bicho de pé. Sou um homem das cavernas e dono desse terreiro. Eu sou um marinheirozinho das cavernas. Daqui onde estou, vigio o movimento das galinhossauras e seus pintinhossauros. No momento, estão atacando umas minhocossauras saídas das profundezas da terra. Não parecem precisar de ajuda. Tudo sob controle. Seu Messier, dono das terras do outro lado da cerca, ainda não deu as caras hoje. Seu cachorro-sauro também não. Não sei muito bem o nome desse cachorro-sauro, que vive correndo de um lado para o outro. Quando ele chega muito perto da cerca, seu Messier grita lá de dentro: vem aí sim, vem aí sim. E ele obedece. Dá meia volta na mesma hora. Estou desconfiado de que o nome dele é esse, Viance. Nome estranho. Tudo sob controle. Posso, então, examinar meu tesouro com calma. Meu tesouro enterrado no... Viance, Viance. Oh, não! Um dos meus pintinhossauros passou por debaixo da cerca para comer manga madura no quintal do Messias. Viance avança sobre ele. Viance é o maior cachorro-sauro que eu já enfrentei. O pobre do pintinhossauro só agora percebe a bobagem que fiz. Tantas minhocossauras do lado de cada ser, e ele tinha que passar para o lado de lá. Ele treme nas suas canelas finas. As galinhossauras enlouquecem, não sabem se foge ou se ataca. Faz uma barulheira infernal. Sem pensar 2 vezes, pula a cerca de arame farpado, rasga a camiseta, arranca o braço. Fiote, que confusão é essa aí no quintal? Outra vez? Eu já te falei, menino. Galinha estressada não bota ovo. Para com isso, viu, fiote? Vem para dentro. Vem brincar aqui dentro. Sai do sol, bebe um pouco d'água. Cuidado com a cerca. Escorrego na manga madura e me esborracho no chão. Caio entre Vivenci e Pintinho-Sal. Que situação ridícula para o homem das cavernas. Mas, pelo menos, o Pintinho-Sal consegue escapulir.
cachorro-sauro me cheira de cima a baixo. Lambe minha bochecha antes do ataque final. Sei que estou bem enfrentada. Camiseta rasgada, braço arranhado. Não sei se vou conseguir me explicar em casa. Talvez nem precise. Minha mãe e minhas irmãs sempre adivinham o que eu penso. Antes de eu falar qualquer coisa, elas já falam por mim. E como falo? Abro os olhos. Tudo que vejo são umas botas e umas calças manchadas de barro. Olho para cima. Seu Messier me estende a mão. Não tenho coragem de me levantar. Não tenho coragem de pegar na mão de seu Messier. Lembro que seu Messier é isso, seu Messier é aquilo. Ninguém sabe de onde ele veio, ninguém entende o que ele fala. Melhor passar longe dele. Igual o Garnizé sai. Se mexer com ele, ele diz: cadê Fiote? Não voltou, não? Ainda mexendo com as galinhas? Deixa ele, bobo. Vai acabar levando uma bicada do Garnizé. Eita, galinho bravo esse. Eu passo longe dele. Bom, vou dar um pulinho ali na costureira para trocar umas ideias. Marinheiro? Sei não. Fiote não fez uma cara muito boa. Um terrível, talvez. Seu Messier me agarra com mãos fortes e me põe de pé. Sacode o barro dos meus joelhos, limpa um pouco minha camiseta. Vem se abando o rabo, está gostando da caçada. Só pensa em quem virá me salvar. Só pensa em pedir desculpas. Só pensa em fugir. Seu Messier aponta para o meu braço arranhado. Mal. Faço que sim com a cabeça e começo a querer chorar. Seu Messier me estende a mão outra vez. Vem sim, congela. Olho para o cachorro-sauro, que olha para mim, que olha para ele, que olha para mim. Nenhum de nós dois se mexe. Estou apavorado. É agora que o ensino ataca. Seu Messier me puxa pela mão e me leva até o tanque. Lava meu braço. Lava minhas bochechas. Choro sem poder chorar. Quando a caverna chora, o Messier fala umas coisas enroladas, deve ser para me consolar. Não estou entendendo nada. Tudo que eu queria agora era simplesmente me esconder na caverna. Eu e meu tesouro enterrado. 10 bolinhas de gude, uma pena de pavão, a coleção de selos do meu avô, uma figurinha premiada, 10 bolinhas de gude, uma pena de pavão, a coleção de selos do meu avô, uma figurinha premiada, 10 bolinhas de gude, uma pena de pavão, a coleção de selos do meu avô, uma figurinha premiada, 10 bolinhas. Seu Messier tenta adivinhar meu pensamento, fica me observando com seus olhinhos apertados. Daí a pouco faz uma cara de, tive uma ideia. Procura e acha uma caixa. De dentro da caixa, tira com cuidado uma garrafa. A garrafa mais linda que o nome das cavernas já. Dentro da garrafa, no mar, Depois aponta para o próprio peito. Jorge. É esse o nome dele? Jorge. É Messier? Que vergonha. A gente errou o nome do homem. Será que Messier é apelido igual a Fiote? Seu Messier Jorge aponta de novo para mim, sem ser para o meu braço arranhado, e levanta as duas sobrancelhas ao mesmo tempo. Põe a mão no peito. Felipe. Aponta para o enorme cachorro-sauro, que não para de abanar o rabo. Seu Messier Jorge dá um sorrisinho. Petit. Sei lá, é nome de cachorro. Petit. Esse seu Messier Jorge fala de um jeito tão engraçado. Será que petit significa alguma coisa na língua dele? Vou perguntar para minha mãe assim que eu chegar em casa. Depois, vou esperar uma hora em que todo mundo estiver junto, pode ser hoje mesmo, me inventar, para mostrar a elas o tesouro que o seu Messier Jorge me deu. E você sabe que o nome dele não é só Messier? É Messier Jorge. Não estou inventando, não. É Messier Jorge mesmo. E ele vai me ensinar a colocar navio dentro da garrafa. Já sei com que roupa eu quero ir ao casamento. Mas, mãe, se você Jorge pode ir ao casamento com a gente? Mãe, por favor, ele mora sozinho. Quer dizer, sozinho não.
Tem Petit, que é um cachorro enorme. Esse Petit não vai a casamento. Eu não, o Petit entrando na igreja de gravata borboleta. Ia ser engraçado. Ia ver a cara do cara. Para de me fazer casquinha. Eu não sou seu irmão mais bonitinho. Eu sou o seu único irmão. Para, senão eu não falo mais. Tá bom, eu vou dizer. Eu quero ir com roupa de novo. Então, essa história, vocês percebem assim, que ela acontece em pouco tempo, né? Ela é assim, quase que um flagrante assim, dessa passagem dessa criança, né? Da hora que essa criança acha a própria voz, pula a cerca, ela sai para enfrentar o mundo, né? Ela sai para enfrentar um estranhamento ali, para enfrentar seus medos. Tudo bem que não é voluntariamente que ele faz isso, mas ele é levado, ele vê aquilo que está acontecendo lá do outro lado da cerca e ele ele enfrenta, ele vai e pela primeira vez, assim, talvez na história toda dele até então, ele acha a própria voz, ele afirma o próprio nome, ele passa a colocar o que ele sente, né? E aí a gente vê que ele tem uma história, ele vem trazendo aquela história lá de trás, né? Ele só não tinha chance de se colocar, né? Talvez por superproteção, talvez por ser mesmo sem chance de se colocar. Mas é uma história, esse livro ele flagra esse momento, se resolve em questão de meia hora. Aliás, deve ter sido o tempo que eu gastei lendo vocês. Maria Ângela, eu posso ler 2 comentários que estão aqui no chat para você, que eu acho que são bem interessantes. O da Jéssica, que ela disse: eu gosto das vozes no texto, envolvem e remetem a cenas. Sinto movimento e presença. Os alunos costumam gostar de histórias apresentadas assim. Esse diálogo é muito legal. E a Ingrid falando que sobre isso, né, de encontrar a voz, ela disse que o Fiote, então, ganha uma folha dupla no livro e fica enorme, preenchido. Muito interessante também essa coisa. Eu queria, porque esse mar, né, é um mar, esse encontro com o mar no interior de Minas é uma situação inusitada, né? E eu queria que esse mar causasse essa surpresa, assim. Eu queria que a história viesse trazendo assim, essa inquietação, né? Porque a gente percebe que ele não vai sair do terreiro, né? Que ele está ali. Então, onde é que está esse mar? Né? Que encontro que é esse? Onde vai se dar esse encontro com o mar? Então, eu queria que essa página causasse realmente uma surpresa assim, para o leitor. E a outra coisa do projeto gráfico, que eu também fiz, foi proposital, né? Eu quis trazer isso, eu quis trazer as vozes. Vocês percebem que a mãe não tem nome, as irmãs também não têm nome, quem tem nome é Fiote e o Jorge, né? O seu Messias. Além de querer brincar um pouco com essa história do francês, do Vienci, dessa confusão, do Petit, desse estranhamento do Jorge, do seu, do Messier, né? Dessa confusão toda, eu queria que as falas da mãe e das irmãs, se vocês perceberem, elas estão em balões de fala voltados para fora, né?
que elas estão fora dessa cena que eu quero, que é onde se desenrola realmente a história, né? O momento assim, importante desse acontecimento todo é o que se passa entre o seu Messias Jorge e o Fiote. Então, os balões de fala, eu não preciso nem dizer quem está falando, mas como elas estão em falas dentro dos balões, voltados para fora, isso já induz o leitor a sacar que essa fala não está participando ali da cena, né? É isso. Esse livro foi feito no computador, que, aliás, também foi um momento difícil, assim, difícil, não é a palavra, mas no meu percurso como ilustrador, eu trabalhei com técnica, eu gosto muito de experimentar várias técnicas. E chegou uma hora que eu queria trabalhar com computador. E eu ouvi de um editor que não ia dar certo. Essa história de computador, de ilustração digital, não funcionava. E ainda assim eu insisti. Então, esse livro foi feito no computador, né? Foi feito com esses traços, esses rabiscos, né? E o projeto gráfico tem essa importância. Não é o nome do meu pai. Então, a Rosângela está falando aqui que ficou muito emocionada com a sua leitura, Mariângela, que a voz, né, a sua voz pareceu também muito emocionada. Eu também senti isso, né? Uma emoção, uma história que emociona, né? A Ingrid falando que a continuidade das falas faz um ritmo muito verídico. É verdade. A leitura dela demonstra isso mais, a sua leitura, né, demonstra isso mais ainda. Um dos aspectos que eu acho que me chamou muita atenção nesse livro, assim, na primeira leitura que eu fiz dele, né, é dessa questão do encontro com o outro, né, Mariângela? E das suposições que fazemos antes desse encontro, antes de conhecer o outro. E eu acho que tanto as irmãs desconhecem o Fiote, apesar, né, de estar ali na convivência, elas não entendem esse universo em que ele está, né, dessa criança. Então, quantas vezes nós fazemos suposições sobre as nossas crianças, sobre as crianças que estão conosco, né? E tanto a criança também que está descobrindo o mundo, né? Nesse encontro com o outro, e é um outro tão desconhecido aí, que é o estrangeiro, inclusive, né? Que você vem trazer essa figura do estrangeiro, que a gente estava até conversando mais cedo hoje sobre a questão dos imigrantes, né? E de como que a gente vai reconhecendo esse outro de outras terras, de outras linguagens, e isso se dá no contexto da infância do Fiote. Então, eu achei isso maravilhoso, maravilhosa a forma que você abordou isso. E aí eu queria passar para a Cássia. Cássia está com a mãozinha levantada. Vai lá, Cássia. Mariângela, eu queria só fazer um comentário rapidinho, tá, Fabiola? Mariângela. Só se for muito rapidinho mesmo, tá? Porque eu estou aqui doida para falar que a primeira vez que eu li esse livro, quando eu vi Seu Messier, só veio os The Beatles na minha cabeça. Adoro o Seu Messier. Mas pode falar rapidinho, tá, Cássia? Depois eu vou contar para vocês. Qual uma pausa aqui. Esse nome, Fiote, olha as doideiras. Eu moro num apartamento, eu tenho uma vizinha. Eu estava um dia na minha área de serviço, assim, escutei minha vizinha falar: vai com Deus, Fiote. Não, Fiote, né? Vou guardar, vou usar esse nome em algum livro. E tá, beleza, fiz o livro. Tá. O livro ficou pronto. E o Jorge, eu queria achar uma palavra em francês que tivesse uma sonoridade parecida em português para fazer essa brincadeira, né? Coincidentemente, o marido dela chama Jorge. Nossa, gente, que legal. Aí, quando eu levei o livro para ela, eu falei,
tem sua contribuição voluntária e tal. Um dia eu te escutei falando, vai com Deus, fiote. Eu pensei, né? Você deve ter falado do seu filho. Tá? Filho? Acho que não. Acho que eu falei para o meu cachorro. Oh. O cachorro dela ia passear. Valeu, né? Desculpa, fala, Cássia. Mariângela, seu livro me lembrou de um menino aqui de Lagoa Santa, que já é rapaz agora, eu sei lá se já não tem até filho, porque eu não vejo ele há muitos anos, que ele não falava quando era pequeno, e ele já tinha 4, 5 anos. Aí o médico falou assim, porque eu estudava com a irmã dele, o médico falou assim, coloca ele para andar na areia, lá na beira da lagoa, porque aqui em Lagoa Santa nós temos mar, né? A gente tem até areia. Aí o médico mandou ele andar na areia. E aí esse menino começou a andar na areia de manhã e começou a falar. E aí, na hora que eu comecei a ler seu livro, eu falei assim, gente, será que vai ter areia nesse livro? E aí você coloca o mar. E aí eu fiquei pensando nesse objeto enigmático que é essa garrafa, porque nós duas temos idade próximas, na nossa infância, poucas pessoas tinham esses objetos maravilhosos, assim, que a gente ia na casa deles e ficava maravilhado, né? E tinha muita gente que tinha essas garrafas com algum objeto, alguma mini cenário, né, dentro. Eu tenho uma garrafinha com um naviozinho dentro. Eu fiquei assim. Eu nunca entendi como que eles conseguem colocar um barquinho dentro da garrafa, que nem tem as versões mais toscas. Na minha cidade era um caranguejo dentro da garrafa de cachaça. Você já viram essa também, né? Mas o barquinho dentro da garrafa, eu nunca consegui entender como que eles faziam aquilo e vendiam tão baratinho assim na praia. Eu falei, gente, é igual escrever no arroz, né? Mas o barquinho na garrafa é uma curiosidade que eu tenho. Ainda é um enigma, né? E aí, Mariângela, eu fiquei olhando, cada hora que eu lia uma página, né, eu corria lá na frente para ver a imagem. Porque eu sou a geração, como é que é aquele livro que a gente estudou, O Barquinho Amarelo? Né, para aprender a ler, né? E a gente tinha o Barquinho Amarelo e o Marcelo e a Rosinha na página seguinte segurando os ovinhos da galinha. E aí, com todas essas maravilhas do livro ilustrado, que às vezes chega numa abstração, assim, da abstração, da semiótica da abstração, muitos livros, a criança... Eu estou falando agora do ponto de vista da criança, tá? Eu estou me voltando aqui como criança, lembrando, para falar isso. E não mais do ponto de vista eu adulto. A gente queria ver o que estava no texto, na imagem. Porque nós, crianças, a gente não desenha maravilhosamente bem. A gente faz uns garatujas, a gente não dá conta da sofisticação da representação. Claro, salvo as exceções, né? E a gente quer ver o livro, a gente quer ver a imagem. E aí, quando a gente vê a Rosinha e o Marcelo lá segurando a galinha, aquela coisa mais linda, né? E tem alguns livros muito sofisticados que a gente tem hoje um conceito, né? O Odilon Moraes fala muito bem disso, que é essa contraposição, né? Não necessariamente o que está no texto, está na imagem. Às vezes um contrapõe o outro, às vezes um reforça, às vezes está subordinado. Às vezes são duas narrativas diferentes, uma visual, né, e uma verbal e tal. Mas no seu livro, a gente vai dando uma sede de ver, uma fome para ver o que vai acontecer, e você coloca para a gente, sabe? E para mim, essa aqui, olha, quando o menininho está com medo, olha o ombro dele, e essa figura gigante que é um homem desconhecido, né? E o cachorro lambe o menininho, né? O cachorro cheira o menino. E bicho faz isso, né, gente? O bicho cheira. E eu falei assim, ai, que bom que a ilustradora, ela deixou isso para a gente. Não foi numa abstração obsessiva para sofisticar uma coisa para uma produção editorial, sabe? Aí é a Mariângela fazendo o que ela quer, e não para agradar um editor. Porque, para mim, eu tenho um conflito muito grande com isso, sabe, Mariângela? Claro, nós temos obras maravilhosas e tal,
Mas eu acho que a criança também quer ver algumas coisas. E que o ilustrador e o autor, ele tem que fazer mais do que ele de um comércio de livros, sabe? Eu acho que quando o escritor também é ilustrador, isso facilita muito. Eu nunca consegui permitir que outro ilustrador ilustrasse meus textos, né? Até porque eu nem tenho tantos assim, mas é porque quando eu faço os meus textos, eu já penso neles todos. Então, eu não podia correr o risco de esse mar aparecer antes da hora. Uhum. Eu tenho... Quando eu estou escrevendo, eu demoro muito a passar para o papel. Eu passo sempre na última hora e meio que de supetão. Assim. Quando sai tudo junto, texto, ilustração, sai tudo junto, porque eu fico, talvez, elaborando eles, assim, né? Como é que vai ficar. Eu sei cortar a frase. Assim. Os projetos são muito precisos, assim, a chatice minha. Mas nesse livro aqui, eles queriam que um ilustrador lá de Recife ilustrasse. E nossa, eu briguei muito para dizer que não, sabe? Era eu que queria ilustrar. Porque... E foi tranquilo, Maria Ângela? Eles deixaram na primeira vista, sim? Eu tinha sido premiada, então tinha muito... Eles deixaram. Eu sou ilustradora, eu tinha Hora. prêmio, então não tinha muito jeito, sei lá. Eles podiam correr o risco de me apresentar um ilustrador e falar não, me apresentar outro, não. Isso aí, nem teve essa questão, não. Eles deixaram e tal. E assim aconteceu com todos os meus livros. O outro também, que era lá do Barco a Vapor, também, o Sumiço da Pantufa, também tinha. Era um crime que não podia mostrar quem era o culpado. Enfim. Mas foi tranquilo, eles deixaram. Maria Ângela, só para fechar, se não dá uma dor aqui no coração, a última pergunta. A Marilda Castanha, aqui no início do curso, ela falou muito do processo criativo dela, e ela falou que ela enche de perguntas no texto quando ela vai começar a ilustrar. Aí ela faz muitas perguntas, muitas para aquela própria imagem, e faz parte do processo criativo dela. Eu esqueci o nome da outra ilustradora que fez o livro da antropóloga aqui do nosso, que a gente leu, Anabela Lopes. Anabela Lopes esteve aqui em Belo Horizonte, que a Fabiola e a Marilda Castanha trouxeram para uma oficina. Ela falou que ela dispara a desenhar, que ela dispara, sem nenhuma preocupação com o texto, sem nenhuma preocupação do que vai ser o livro, sem nenhuma preocupação se vai ter relações entre texto e imagem, e ela dispara a desenhar, e só depois é que ela pega algumas coisas, joga algumas coisas fora, e ali vai partir o ponto de partida para ela começar a ilustrar. Eu queria que você falasse do seu processo criativo. Se vem primeiro, como você é dupla função, né, escritora e ilustradora, a sua cabeça deve fritar, né? Você deve ficar assim, fazendo uma coisa e fica fritando a cabeça o dia inteiro pensando naquilo, porque você é dupla função. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo criativo. Não, eu não faço assim, não. Eu não frito nada. A coisa vai fritando lá dentro, assim, mas eu não estou nem percebendo. Eu faço assim, quando eu penso um livro, digamos que o texto já está pronto, né? Eu estou partindo do texto pronto. Eu pego qualquer papel que tiver na minha frente, qualquer coisa, então, o maior problema em organizar isso, porque eu faço assim, eu pego uma folha e desenho quadradinhos, que são as folhas do livro. Então, contra capa é um quadradinho duplo. Storyboard, né? Hein? Você vai fazendo storyboard. Exatamente, eu vou fazendo um storyboard. E aí eu desenho ali, eu imagino o texto, eu dou uns risquinhos assim, esse aqui, o texto vai ficar aqui. Então eu desenho ali o que eu quero naquela
cena. E, geralmente, eu devia ter separado alguma coisa aqui, mas não separei. O meu livro final é muito, muito, muito parecido com esse storyboard, sabe? É muito parecido. Tanto na disposição na página, quanto na cena, assim, o menino está caindo, então aí ele vai cair aqui nesse pedacinho e tal, aqui vai ficar a caverna com as galinhas aqui, o pintinho passando aqui. Depois, como eu também diagramo, eu meio que faço o livro todo, assim, o que não dá muito certo, eu chego para baixo, chego para cima. A facilidade do computador é isso, né? Você pode dispor, rediagramar a página do seu jeito, né? Mexer com texto, fica bem mais fácil. Né? Eu faço assim, Cássia, o livro vai sendo processado assim, sem eu ir para o papel. Quando eu vou para o papel ou para o computador, ele já sai meio que pronto, assim, ele já... Estou te falando, o suíço da pantufa eu fiz na piscina. Fiz em 2 horas na piscina, fui para casa, sentei, escrevi e mandei. Então, não tinha ilustração, né? Era só texto. O Mar de Fiote também foi assim, rapidíssimo. É porque na hora que você está no processo do texto, o próprio texto vai se construindo, os personagens vão aparecendo, eles vão, não é que eles vão aparecendo, eles vão, cresce aqui, cresce ali, vão aparecendo, mas eu trabalho assim, eu trabalho muito rapidamente. Eu também não tenho essa obrigação de escrever, eu só escrevo quando eu escrevo mesmo quando, assim. Eu não tenho essa... Eu não sei se eu sou realmente uma escritora, assim, eu não me considero uma escritora de profissão, como diz o Lázaro Ramos, né? Quer se profissionalizar como escritor. Não. Eu escrevo quando eu tenho uma história para contar. Tem algumas ideias anotadas, são de tempo. Ótimo, Mariângela. Ô, Ingrid, você desistiu de falar? Você estava com a mão levantada, eu ia passar para você. Eu vou falar aqui. Posso falar? Pode. Bom dia a todos. Obrigada. Um termo, assim. Então, é engraçado, né? A gente escutar. Eu acho um privilégio enorme escutar o autor poder ler, né, para a gente. Porque eu tive uma sensação ontem e hoje eu tive outra. E lembrei de você quando você falou da manga, com a sua introdução, e vi esse cuidado que você teve, assim. Queria ver se era isso mesmo. Aqui tem meia manga, né? Que é a sua visão que você via do seu terreirão. Aí também as mangas caídas aqui no... Deixa eu achar. Quando tá o cachorro, e aí tem umas mangas caídas no chão. Quando ele cai no chão. Né? Aqui. Achei lindo, lindo, lindo. Não, eu ia falar, mas é porque quando vocês comentaram da garrafinha, do navio dentro da garrafa, o meu filho uma vez, queria só fazer um comentário, meu filho uma vez pediu para o meu pai não mora aqui, e aí meu pai tem o hábito de, tipo assim, vovô, né, liga para o netinho e fala, o que você quer? Tá chegando o seu aniversário, o que você gostaria de ganhar? E o meu pai especialmente ama quando chega esse momento para falar com o Otto, porque o Otto pede coisas assim desafiadoras para ele, sabe? E um desses pedidos foi um navio dentro de uma garrafa. E sempre meu pai vai construir alguma coisa para ele. E aí eu fiquei pensando como que realmente eu adulta, fiquei, gente, como é que cabe um navio dentro de uma garrafa, né? Meu pai mora no mar e aí ele mora no litoral. E aí ele foi e comprou a garrafa do suco, sei lá, e pegou a areia do mar e deve ter visto no YouTube
como é que faz, fez o navio, colocou as letrinhas, pegou em revista, recortou, colocou o nome do Otto, fez para o Otto e fez para a Olivia, porque a Olivia, minha filha e irmã, também não podia ficar sem, né? O navio que ela ia achar ruim. Então, aqui em casa a gente tem esses navios, eles ficam assim no alto, sabe? De quase venerar. Esses presentes do vovô ficam construídos assim, a gente tem muito carinho. E uma como outra como é que seu pai conseguiu colocar o navio dentro da garrafa? Explica para nós. ele não contou nem para mim, nem para o Otto, nem para ninguém. É o mistério do vovô. Cássia, eu sei como é que coloca. Você quer acabar com a magia ou quer continuar com a magia? Ai, não acaba com a magia, pelo amor de Deus. Não faz isso não faz não. Depois vocês vão lá no YouTube e olha. Eu não quero saber não. Não quero saber. E a outra coisa, Mariângela, depois liga e me conta. É que você tem um outro livro também que eu não sabia, né? Fui descobrir depois da leitura do Fiote, que era você, que é um que chama O Gato e a Menina, da Autêntica. E ele é incrível também, porque é um livro só de ilustrações, né? E é um livro que eu lia muito, que meus filhos adoraram, porque a gente ia construindo as histórias a partir da ilustração, né? É um convite. Na verdade, esse livro ele faz parte de uma coleção da Autêntica, que é um livro, uma coleção só de imagens. O roteiro não é meu, o roteiro é de Sônia Junqueira. A gente é parceira, eu entrei só com as ilustrações, né? Mas é uma coleção, deve ter uns 8, 9 títulos, assim, que é isso, a nossa história contada só por meio de ilustrações, e o leitor, né, e as mães dos leitores, né, constroem a história a partir das imagens. Esse livro, essa série é legal, ela é bem legal. Eu achei legal porque é uma voz, né? Engraçado, meus 2 contatos com os livros da sua participação, da sua autoria, né? Esse daqui, o Fiote, sem voz, assim, né? Com essa questão. E o outro também sem palavras, mas que dava voz totalmente para as crianças. Assim. Achei muito curioso. Adorei, obrigada. Era isso. Obrigada, Ingrid. Ó, nós temos Pamela e Jane inscritas e depois eu vou ler o chat, tá? Vai lá, Pamela. Oi, gente, bom dia. Eu coloquei no chat, mas a Cleide nos convidou a falar, então eu vou falar porque eu gosto de falar, né? Primeiramente, bom dia a todas. Mariângela, querida, que delícia ouvir sua leitura. Estou aqui com o Samuca do meu lado, assim, a gente estava ouvindo junto. Adoramos, muito, muito bom. Esse livro é lindo. A gente já é nós já somos seus fãs, né? Mas daí eu queria dizer uma coisa que eu achei muito gostosa nessa leitura, que enquanto você lia, se confirmou, sabe? Que é a presença da oralidade mesmo nesse texto. E enquanto contadora de histórias, é muito interessante a gente ler um texto em que é um diálogo, e nesse diálogo tem as interrupções, né? A filha vai interrompendo a mãe, aí a outra filha interrompe, e aí esse diálogo, você fez uma leitura de uma forma tão natural, que realmente parecia que tinha várias pessoas conversando. Não é fácil fazer a leitura de um livro assim. Na minha opinião, acho muito difícil. Tem uma palavra, para no meio, já entra outra. Isso, para mim, foi muito potente a forma como você fez essa leitura, e é muito potente nessa escrita também, né? Para mim, é desafiador ler um texto que tenha essa oralidade tão presente, assim. Além disso, eu vi muito minha família nesse texto, sabe? É um interrompendo o outro, é a voz da criança que a criança não fala, então, peraí, essa criança não vai decidir por ela, não tem opinião, não tem, né? A minha família está muito presente aí nesse texto seu, sabe? Da criança que não falou, então, não tem o que dizer, né? E ali a presença, quando ele fala, né? Eu acho tão forte isso. Eu tenho me reconectado muito com a minha infância nos últimos tempos, assim, e eu vejo quantas vezes eu fui silenciada enquanto criança,
né? Ou silenciada, não, mas eu fui desconsiderada porque naquele momento eu não conseguia falar, sabe? Então, isso para mim mexeu muito comigo, foi muito forte. E quando ele finalmente consegue falar, assim, né? E porque ele teve uma experiência, porque ele finalmente viu o mar. Agora eu vi o mar, então agora eu sei o que é ser um marinheiro. Isso foi, gente, isso é lindo demais, isso me toca muito, né? Quer falar, Samuca? Não, só comentar que minha mãe me levou ao médico, eu não falava. Aí, ó, Os parentes falavam que eu era autista. fala aí. Gente, eu tô costurando enquanto eu tô ouvindo, tá, gente? Realmente é uma história linda, maravilhosa. Eu fiquei me encantando aqui, imaginando. Você não falava, né? Pois é. Eu não falava. No primeiro momento, eu também pensei que o livro ia tratar da questão do autismo, né, de alguma condição atípica né, de uma criança, mas depois eu fui entendendo que muitas crianças passam por isso, não necessariamente tendo uma condição, né, especial. E é isso, assim, são duas coisas que me tocaram profundamente. A presença da oralidade e a presença da minha família. Ai, sauros também, gente. Minhoca-sauro. Minhoca-sauro. Nossa, ai. cachorro-sauro. Eu adorei isso. Nossa, isso é muita infância. É verdade. Muito obrigada, gente, pela escuta. Obrigada, Mariângela. Prazer revê-la, viu? Obrigada, Pam. Tá vendo? É tão bom te escutar, Pamela. Que delícia. Obrigada por compartilhar. Jane? Bom dia. Bom, primeiro eu quero falar que eu sempre fico gaguejando quando eu falo nesse grupo. Eu acho assim, eu me emociono toda vez que eu falo com vocês, coisa que eu não faço em outros lugares, que é ficar tão sem graça. Mas, Mariângela, que privilégio, viu? Assim, eu não tinha identificado que era você quando eu li o livro e assim fiquei encantada com a sensibilidade assim do texto que você traz e com a sua narrativa. É tão bom ouvir as pessoas contando a história e quando a gente tem esse privilégio de ouvir a própria autora, né? É muito emocionante, né? E quando você falou disso aí, da sua travessia, né? Você faz essa ideia aí, a imagem do arame farpado, da sua travessia do mar para a França, né? Enfrentando outras coisas, depois da França, de novo, uma nova imagem do arame farpado numa travessia do mar para São Paulo. Esse texto vai ganhando outros sentidos, né, para mim. E eu queria agradecer o grupo todo, porque vocês estão me ensinando a ver coisas que eu não via nos livros, assim, as imagens, eu sou muito do texto, sempre fui muito do texto. Então, vocês estão me ensinando a ver as imagens, o projeto gráfico, né? Tenho aprendido demais, assim, cada uma de vocês que fala me abre isso aí. Mas como a minha visão é da psicanálise, né? Eu vou trazer aqui que eu acabo sendo tocada e é um perigo quando a gente fala de um livro, de um autor que está presente, porque ele pode desmentir a gente, fala, não quis nada disso, né? Não fiz nada disso, né? Porque a psicanalista adora navegar na maionese e ficar inventando aí, depois o outro está aí para se defender. Então, você está aí para se defender, mas é tão comum mesmo na nossa prática, né, com as crianças, principalmente o filho caçulo, ser capturado nesse desejo da mãe aí de um lugar que fica sem fala mesmo, né? Que ele é falado pelo outro. Então, ele não precisa falar porque os outros falam por ele. Então, ele fica ali capturado ali, precisa que tenha, a psicanálise chama isso de, né, a função materna que faz isso, precisa de uma função paterna que dê um corte ali para que possibilite, para que ele, às vezes, deixe de ser sujeitado para ser sujeito, né? E eu vejo isso muito no seu livro, assim, ainda mais agora você dizendo, aí eu penso na palavra, quando eu penso, eu também sou da geração antiga, em que eu acho que hoje ninguém veste filho de marinheiro, mas quando eu era pequena vestia, mas vestia uma criança muito pequena, era aqueles bebês que ficavam vestidinho de marinheiro, né? Aí eu penso na palavra ínfância, eu não sei se eu estou pronunciando correto, ínfância, né? Aquele que não fala, né? Que seria aquele que usa roupinha de marinheiro, que também não tem voz própria, né? E aí ele depois pega esse lugar que foi determinado para ele, um marinheiro bebê que não fala, e se apropria de uma forma completamente diferente, como alguém que pode navegar, né? Como um marinheiro de uma outra natureza, é um outro significante, né? Assim, esse significante abre um novo significado para ele, né? É muito bacana.
Aí eu fiquei pensando assim, exatamente nisso. Aí entra essa cerca também que ele passa, né? E atravessa, e tem um encontro com alguém que faz essa função paterna, e que pela primeira vez do coração, né, fala Jorge, né? E ele também põe a mão, e do coração ele se nomeia como Felipe, pela primeira vez que ele era o Fiote, né? E você contando o caso do Fiote, que me chamou a atenção, porque no final o Fiote vira o cachorro, né? Porque Petit e Fiote é mais ou menos a mesma coisa para mim, assim, né? Aquele petitinho, né? E aí, quando o cachorro chama Petit, né? Eu achei muito legal, assim, que eu pensei, ele sai desse lugar, né? E esse lugar não é dele mais, sai desse corpo que não me pertence, né? Ele sai daí, ele vira Felipe, né? É muito legal. E depois você ainda conta que Fiote era o cachorro aí, né? Quando você conta do seu caso, né? Que o Fiote também era o cachorro e que vira Petit, né? É muito bacana esse lugar, né? E aí vocês estão falando realmente que é o lugar que às vezes um autista fica, né? Ou tantas crianças. Eu tenho até a minha experiência pessoal também, assim, porque eu acho que todo mundo tem que ajudar as mães a deixar os filhos crescerem, né? E falar, vai para o mundo, né? Quase todo mundo precisa de alguém que entre e fala, né? Que faça essa função paterna, que às vezes é o genitor, outras vezes é uma escola ou alguém, né? Eu fico pensando, eu tenho 2 filhos, o Pedro e o Paulo, e eu sempre gostei de significados de nome. Então, Pedro, para mim, era claro, Pedro, aquele que dava conta de tudo, e desde pequeno eu punha ele em todas as situações. E Paulo, não sei porque eu não prestei atenção no significado dele, não, ainda chamava ele de Paulinho, né? Quer dizer, Paulo quer dizer pequeno, né? E eu ainda punha ele no lugar de um Paulinho, assim, aquele que não crescia, né? Até fica mais um pouquinho, demora mais um pouquinho para a mamãe te aproveitar, né? Que seria um pouco isso, né? E depois que libertação, quando você dá raízes e asas, né, para esses meninos, né? Mas aí são tantas coisas que eu vi no seu livro e que eu fico assim, né, pensando assim, nossa, quantas coisas que você trouxe. Eu queria colocar essas, porque eu acho que essa que eu mais me deparo na clínica e na escola, esse lugar capturado nesse desejo aprisionador das mães, né, ou da família ali, né, aquele lugar ali que ele não tem como poder falar dele, né? E quando você abre esse espaço, pronto, assim, é incrível como a criança, né, pode falar. Mas obrigado, viu, gente? Mais uma vez agradeço a todos o tanto que eu estou aprendendo. E, Mariângela, que lindeza mesmo. Agora eu vou atrás dos seus outros livros, os que eu não conheço, né? Obrigada. Obrigada, Jane. Eu só queria dizer uma coisa, assim, que, como escritora, essa coisa não é planejada, entendeu? Ela entra na história, mas eu não parto de vou falar sobre isso. Assim. Acontece, mas não é voluntário. Assim. Pode ser que eu trabalhe ali um pouco mais, mas não tem um plano, não é um pré-plano. Ai, gente, é sensacional. É sensacional escutar a Jane. Jane, você está falando, minha filha? Está desligado. Está desligado esse microfone. Não, eu ia falar para a Cássia também, que eu acho que quando esse médico também faz uma função paterna, podia ser areia ou qualquer coisa, tipo assim, vai para areia, né? Assim, entra outra coisa nesse menino que não seja vocês, né? É tão bacana, às vezes precisa alguém que alguma fala qualquer que dá um novo sentido, né? Talvez é pôr o pé na areia, ou pôr o pé na lama, ou pôr a mão em qualquer outro lugar, sei lá. É muito legal essa entrada, e esses casos vão nos ajudando a entender, né? Mas é isso. Mariângela, é interessante, né? Como é isso mesmo, talvez você escreva aquilo que você não sabe que está escrevendo, né? Mas que está escrevendo ali, né? Aqui eu vou só passar por alguns comentários aqui do chat, gente. A Jéssica, e depois eu passo para o Rodrigo e para a Patrícia, que estão inscritos. A Mariângela preparou para nós uma dinâmica, então nós vamos, depois dessas 2 falas, né, Mariângela? Acho que já dá para a gente fazer a dinâmica, né? O que você acha? Eu acho, sim. Sim, né? Não sei se vai dar Ô, certo. Cleide, a Rosângela está querendo pôr o pé na areia Isso, ali. então, eu vou chegar lá, calma. Não, mas eu só queria falar do pé na areia, que a Jane acabou de falar ali. Então vamos fazer o seguinte, ó.
Fala, Rodrigo. Eu vou falar do chat aqui. Rodrigo, Patrícia, talvez Rosângela, que eu vou incentivá-la a falar. E depois a gente abre para Mariângela, tá? Uai, Rodrigo, você desistiu, meu filho? De novo? Vamos lá, Jéssica. Cleide, eu tô achando que é melhor desistir em função das pessoas e da dinâmica. Não, imagina, fala, aproveita e fala. Já abriu, fala. Bom, então tá, gente, bom dia. Eu queria só fazer uns comentários rápidos mesmo, assim. Primeiro, eu queria mencionar que a Mariângela, ela foi responsável por uma das poucas vezes em que eu precisei, na biblioteca, trabalhando na biblioteca, parar e me esconder para minha avó sem meu avô, né? Porque aquele livro me pegou de um jeito, assim, de surpresa, né? Então foi terrível. E quase que eu não consigo falar aqui agora por causa da Jane, porque, assim, da outra vez quando o Jane foi falar da Bárbara, assim, ela desgraçou a minha vida, né? Tipo, eu fiquei um sábado inteiro pensando, meu Deus do céu. E agora, de novo, assim, ela falou do Pedro, do filho dela, aí eu já pensei, pô, eu ia chamar Pedro, aí já comecei a pensar na minha relação com a minha mãe e tal, e já fui para um outro lado. Um outro comentário rápido, assim, que alguém falou, eu acho que foi a Ingrid, né? Meu pai mora no mar, e eu achei tão bonito que eu anotei. Que eu achei maravilhoso, assim, a expressão saiu sem querer, né? E aí pensei, gente, meu pai mora na rádio, que legal. Né, esse texto Fiote, eu acho que é o que todo mundo está falando, da verdade, da verossimilhança, do como que ele tem essa coisa da gente acreditar nele, né? Eu fiquei lembrando de um tio meu que chamava o filho de Fiote, né? Chegava, não, hoje eu não trouxe o Fiote, né? E era um primo que era mais ou menos da minha idade e tal. Então, era um nome que era comum, né, na minha infância, para se referir às crianças. E isso, às vezes, na literatura infantil peca, porque eles colocam os apelidos nos meninos, os nomes nos meninos, que eles não são os nomes de verdade, sabe? Os autores infantis, às vezes, fazem isso. E aí, esse texto do Fiote, para mim, ele vai se encontrar com vários, sabe? Enquanto a Mariângela estava lendo, eu voltei lá no meu pé de laranja Lima, eu voltei numa noção que está no Desventuras em Série, lá com Lemony Snicket, da criança que é desacreditada, né? Quando vocês falam da criança que é silenciada, e essa série também trabalha, assim, os meninos, eles descobrem as coisas, é um livro de mistérios, descobrem as coisas, não sei o quê, e os adultos fingem que aquilo não aconteceu, né? O tempo inteiro, a versão das crianças some, assim. E aí eu acho bonito quando o texto, e o texto da Mariângela faz isso, ele vai se conectar a outros grandes textos que falam de crianças, né? Acho que a Cássia que falou do barquinho amarelo, e tem um pouco essa nostalgia também do barquinho, do mar, da noção da água, da alfabetização, da infância, não sei o quê. Então, eram só essas coisas, assim. E por último, antes de passar a palavra, alguém usou lá em cima no chat, tal, falou assim, não, os alunos adoram. E aí é outra viagem, assim, outra viagem minha, que é as terminologias, né? Será que quando a gente fala aluno, a gente está apagando a identidade ou a gente está politizando a identidade? É igual na biblioteca que a gente trabalha, e muito isso em função da Fabiola, quando a Fabiola foi gestora, né, das bibliotecas lá com a gente, da gente se referir às pessoas que frequentam as bibliotecas como leitores, sempre, assim, né? E tem né, na biblioteconomia, que é a área de onde eu vim, a gente usa o termo que é muito genérico, que é usuário. E aí, a hora que a pessoa falou, os alunos adoram, tipo, aquilo me doeu, assim, mas aí depois eu fiquei pensando nesse termo. Será que esse termo apaga ou que esse termo eleva? Né? Eu fiquei sem saber, não concluí nada, mas eu achei que me provocou e eu queria dividir com vocês essa minha provocação a partir disso, né? Principalmente porque é um livro que tem um protagonista que é uma criança, né? Então tem um pouco também a ver com isso, assim, das identidades. Mas obrigado, gente, licença. Nossa, Rodrigo, a gente aqui agradece, né, pela sua participação. Né? Muito, muito obrigada por compartilhar. Então, vamos lá. Jéssica está falando que o início do texto me remeteu ao mutismo seletivo. Tem um conto chamado Menino Sem Palavras, e uma leitora do Rio fez essa leitura atrelando ao mesmo também. A não-voz também é uma temática importante a ser tratada nos livros, embora tanto meu texto como o Mar de Fiote não sejam sobre o transtorno. Vejo desdobramentos reflexivos importantes sobre o dizer, o calar, o expressar-se.
que é um pouco que o Rodrigo trouxe para a gente agora também, né? E aí a Ana Carolina, que está aqui com a gente também, falou que bonito o momento em que o menino sai do lugar que o colocam sob um nome, Fiote, e se afirma, eu sou Felipe. O nome, apelido é a primeira posição que nos enquadra, que é o que a gente está falando, que Jane trouxe também, né? E aí, a Jéssica está disponibilizando o texto dela, a gente vai colocar lá no nosso, no nosso site, né? Jéssica, a outra pergunta sobre o processo, a Maria Ângela explicou, né, o seu processo criativo. E aí, a Rosângela, que fala que gostaria de falar, que ela tem muita vergonha, mas eu quero aprender. E aí, Rosângela, eu acho que esse é o espaço, né? É engraçado, porque assim, quando a gente está no informal, antes ou depois, você fala. Agora, por favor, né? Fique à vontade, a gente está aqui num ambiente seguro, em que uma aprende com a outra, né? Cada um trazendo a sua experiência. Então, acho assim, fica o convite a você, como Fabíola disse, né, para colocar o pezinho na areia e compartilhar com a gente. Então, levanta a mão aí, gente. Levanta a mão que a gente quer que vocês falem. Tem dias que tem que ser mais rapidinho do que outros, né? Mas na maioria das vezes a gente gostaria muito que vocês compartilhassem, porque é isso que faz esse curso especial, esse compartilhamento, né? E todo mundo fã da Jane, né? Para variar. Todo mundo fã da Jane. Aí depois, se vocês quiserem olhar, tem uns comentários aqui sobre o Japão, né? O quanto o Japão é uma sociedade aí castradora, né? Que não dá voz às crianças. Bom, e aí eu queria passar para a Patrícia, e aí a gente faz a dinâmica, tá, Mariângela? Ei, gente, bom dia. Primeiro, essa provocação aí do Rodrigo. Rodrigo, eu acho que aluno né, o ofício de aluno, que foi construído institucionalmente mesmo, sabe? Eu gosto de pensar para além do ofício de aluno, trabalho com escola, né? Esse é o meu lugar de trabalho, mas eu gosto de pensar para além do ofício de aluno, gosto de pensar as crianças. Eu acho, Maria Ângela, que você tratou a infância aqui com grande sensibilidade. Eu li essa obra ontem à noite e fui dormir com uma sensação muito gostosa. Foi um momento muito gostoso de viver lendo esta história. E ao ler, eu vi aqui eu vi duas dimensões do Fiote, essa dimensão externa da relação dele com esse mundo externo, do mundo piquitito, do mundo diminuto, do mundo diminuto e, ao mesmo tempo, interditado. Né? Ele é interditado ali. Antes dele pronunciar, é um mundo muito adulto, né? São muitos adultos, as irmãs são adultas, né? Então, é um mundo em que ele, naquela pequenez, ele não tem um espaço. E o mundo interno, que não é um mundo simultâneo. Esse mundo interno é do tamanho do Sauro, né? Do tamanho gigantesco, e ele é enorme nesse grande mundo. E aí são duas dimensões simultâneas. Quando ele ganha o objeto, né, eu vejo ali um transbordamento, apesar do navio estar encerrado numa garrafa, vejo ali um transbordamento, né, desse mundo interno para esse externo. Mas eu queria falar dessa delícia que foi história e te perguntar o seguinte, ouvindo você falando de como foi o processo de escrita e da sua história, eu fiquei muito curiosa em saber o seguinte, um encontro com o vizinho estrangeiro, né? Você, é um encontro com seu vizinho? Um reencontro com seu vizinho? E se é um reencontro com seu vizinho, na história, esse vizinho ele é colocado num lugar muito importante na relação com o Fiote, né? E aí, quando eu ouvi você falando que era o vizinho, e que era um vizinho que não gostava de crianças, inclusive tinha uma espingarda, né?
seria aí um outro lugar para este vizinho? Queria saber dessa questão do vizinho que você colocou aqui no início da história. E você falou no finalzinho que, não sei se eu entendi certo, tá, Maria Ângela? Se não, fique à vontade aí para me corrigir. Que foi uma escrita que você escreveu, que a história veio, que você escreveu, que foi um processo rápido. E aí eu fico pensando que nesse processo de feitura, talvez ele tenha sido rápido, mas os elementos já estavam presentes aí a longa data, né? Queria saber dessa questão do vizinho. Se é esse vizinho, o senhor colocou no outro lugar, não foi? Se for o vizinho. Obrigada, gente. A minha feitura é muito rápida, mas esses elementos com certeza estavam aí me acompanhando a vida inteira, porque talvez tenha sido o lugar onde eu morei que mais me emocionou, que me trouxe mais histórias, né? Eu vivi nessa casa dos 4 aos 10 anos, talvez. Criei gato, tinha essa caverna. Esse vizinho, eu acho que foi a nossa redenção nesse livro, porque ele era um vizinho muito assustador. Ele tinha um filho doente, com problemas seríssimos, e ele foi uma pessoa amargurada, muito amargurada. E, surpreendentemente, era um vizinho que, ao mesmo tempo, por ser tio de uma amiga nossa, e ser uma das primeiras pessoas a ter televisão lá em Ponte Nova, ele deixava a gente ir lá na casa dele assistir televisão. Na verdade, a gente assistia chuvisco, porque a televisão pegava super mal, então a gente começava a assistir o Silvio Santos, nem sei o que tinha naquela época, e de repente a televisão saía fora do ar e a gente ficava assistindo chuvisco e meio que identificando figuras e tal. E ele deixava a gente frequentar a casa dele para essas ocasiões, assim, da tal da televisão, novidade lá nos anos 1960, por aí. Então, era uma pessoa que a gente nunca entendeu, a gente nunca conseguiu ter uma interação com ele, porque ele não falava com a gente, ele dava tiro de espingarda, de chumbinho, assim, para afastar. Claro que não era na gente, né? Mas dava tiro, assim. Então, era um lugar muito assustador, porque a gente não tinha mangueira nenhuma e ele tinha assim, umas 10 mangueiras de mangubá maravilhosas. Assim. Então, era um quintal imenso, muito cobiçado. Né? Talvez nesse livro eu tenha feito a minha redenção com esse vizinho. Enfim, os nossos contatos eram assim, tensos, digamos assim. Era sempre uma aventura se a gente ia conseguir roubar a manga sem ser visto, entendeu? Ele não tinha cachorro, diga-se de passagem. Gente, assim, eu queria propor eu queria continuar essa história mais um tiquinho e propor uma dinâmica. O Mar de Fiote ganhou um prêmio lá em Recife, né, que foi o CEP de ilustração, CEP de literatura. Então, um dos jurados desse concurso era um professor de teatro, e ele batalhou muito por esse texto, e, enfim, passado, eu ganhei o prêmio e tal, ele publicaram o livro, eu o conheci, e ele levou esse texto para a sala de aula. E eles fizeram lá uma peça, ele era professor de metodologia do teatro, e a turma lá de 25 alunos montou esse texto a partir do livro, com o livro em si. Ou seja, os 25 alunos ficavam no palco com o livro e eles criaram vários flashes assim, a partir da leitura do livro em cena. Claro que, por ser meu livro, eu fiquei muitíssimo emocionada, mas, independentemente disso, assim, foi uma experiência muito emocionante. Esse pessoal ficou em cena mais ou menos uns 2 anos, indo de um festival para o outro, assim, e acabaram indo para o Festival de Blumenau, de Teatro Universitário, ganharam um prêmio especial.
Eu queria tentar, né, repetir com vocês, o que fecha esse texto no teatro, que é o seguinte: eles essa história, né, traz muitas lembranças de mar, né, das primeiras vezes que a gente teve contato com o mar. E no final da peça, cada ator começa a contar a própria história desse contato que teve com o mar, né, a primeira vez que conheceu o mar e tal. E, pouco a pouco, um outro levanta e começa a contar também. Aí esse primeiro já diminuiu a voz, o segundo começa a falar, aí levanta o terceiro, começa a falar, e os dois aqui continuam contando a história, mas só com um murmúrio. E isso dá a sensação assim, de um burburinho assim, do mar, do próprio barulho que o mar faz, da onda, né? Bom, e só terminando, assim, no final, eles saem da plateia, do palco, e invadem a plateia. Eles vão subindo em cima das cadeiras dos espectadores, como se fosse uma onda, assim, uma onda gigantesca. Aí, o nosso pedido, assim, para vocês trazerem lembranças de contato com o mar, não foi à toa, foi para isso. Vamos tentar? Todo mundo topa? Maria Ângela, repete a última frase, eu não entendi, fazendo favor. Eu queria que a gente tentasse fazer essa dinâmica. Cada um de vocês provavelmente lembra de quando conheceu o mar, então, queria que a gente tentasse. Não sei se certo, mas tentemos. Então, seria, todo mundo liga os microfones, todo mundo pensa aí de novo, volta, traz aí para a memória. Todo mundo com os microfones ligados? Então, eu vou começar, e à medida que eu for abaixando a voz, uma outra pessoa começa, aí ela faz um pouquinho, aí ela abaixa a voz, eu vou continuar falando, a outra pessoa também vai continuar falando, bem baixinho, assim, só para a gente ter uma sujeirinha, assim. Vamos lá? Então, a primeira vez que eu vi o mar, eu fui num carro bem grande que meu pai tinha, com 7 irmãos. E a minha mãe foi o caminho todo falando que sentia cheiro do mar. Vocês estão vendo? Olha, o mar está chegando. E quando a gente chegou na praia, meu irmão mais novo, que só tinha 1 ano de idade, mal andava ainda, pôs ele na areia, assim, nós todos saímos correndo, espantados com aquele monte de água. E nós entramos com roupa e tudo. Meu irmão mais novo, que só tinha 1 ano, saiu correndo. Foi a primeira vez que ele entrou. Foi uma sensação assim. Oficialmente, eu conheci o mar no Rio de Janeiro como professora. Isso é oficialmente, porque afetivamente eu conheci o mar com a querida Fabiola Farias, que também foi no Rio de Janeiro. E foi ela que me apresentou as belezas do mar e da praia, e a gente tem uma relação muito especial com a cidade do Rio de Janeiro. Eu fui poucas vezes à praia, mas sempre que eu vou, eu sempre vou me lembrar, né, do quanto esses momentos especiais que eu tive. Eu nem lembro de qual foi a primeira vez que eu vi o mar. Falei isso para a Maria Ângela, porque desde sempre eu me lembro no mar por causa do lugar onde eu nasci, onde eu vivi. E alegria. Mas aí eu estou lembrando agora que no mar eu estava sempre com a Soraya, com a família, né, Soraya? Sol, mar, e alegria, e amizade. Eu lembro que eu conheci o mar através da minha mãe, que me mostrou as primeiras conchinhas que ela catou na areia do mar. E depois pude conhecer o mar pessoalmente
com a minha mãe, catando conchinhas com ela, naquela areia tão branca, pisando sobre as conchas, sentindo as ondas que iam e vinham, batiam em meus pés. E eu gostei do mar. Eu gostei. Gostei. Às vezes as conchas se espletavam e o mar vinha, ia e vinha. Eu me lembro também desde sempre. As Eu me lembro conchas. pequena, correndo pela areia, catando conchinhas. Me lembro de, junto com toda a família, ir para a praia, em cima da boleia do caminhão, com as latas cheias de carne com farofa, e aquela bagunça toda, a gente esparramar, virando jacaré à milanesa na beira da praia. Toda a família sempre reunida, um mês inteiro de férias no sul da Bahia. As lembranças são muito fortes. O mar, para mim, é uma troca de energia, uma troca de afetividade, de lembranças. Conheci o mar com mais ou menos uns 16 anos. Fui com uma amiga que era uma irmã mesmo, não é de sangue, mas aquela irmã de coração. E foi maravilhoso esse encontro. Eu tenho poucas lembranças. Com a minha família, eu nunca fui ao mar, nunca fui à praia com meus pais. Minha mãe morreu e não conheceu o mar. Meu pai foi algumas vezes. E meu filho foi uma experiência linda. Ele teve muitos problemas de saúde quando pequeno, mas quando ele foi aos 5 anos em Cabo Frio, quando ele desceu aquelas areias de Cabo Frio, que ele foi entrando no mar, ele entrou de roupa, ele se deleitou. Então, foi uma experiência linda, linda, linda. Eu amo praia, vou sempre que eu posso, e eu acho que o mar me energiza. Eu passo o ano novo na casa das 7 mulheres, que são as mulheres da minha família, e a gente toma um banho de mar à noite, uma energia me reconduz a um universo de muita paz e me traz coisas muito boas. Eu me sinto muito revigorada no mar. Eu detesto o mar. Eu detesto o mar. Eu conheci o mar com 30 anos de idade, e se eu não for no mar mais, para mim não faz diferença. Eu adoro Nova York, São Paulo, as capitais, e não preciso do mar, mas eu fiz o meu papel de mãe, levei meu filho para o mar dos menos de 1 ano de idade até os 11, e agora ele vai sozinho com o pai dele. E a minha avó morreu com 98 anos sem conhecer o mar. E eu fico triste por isso. Mesmo eu sabendo que o mar, mesmo sabendo que eu não gosto do mar, eu queria que ela tivesse conhecido o mar. Eu também não tenho muita ligação com o mar. A minha ligação é com a terra, com as montanhas, mas essa proposta, provocação da Mariângela me fez voltar à minha memória, voltar aos tempos de infância. Eu frequentava o mar com meu pai, muito alegre, muito festivo, muito brincalhão, e o mar fez parte de um projeto quando eu trabalhava com jovens e adultos, alfabetização de jovens e adultos. Eles não conheciam o mar, e eu escrevi um projeto para ser financiado pela Secretaria de Educação, e fomos todos visitar o mar. Foi uma experiência que marcou, foi muito marcada para eles. Para mim, eu não tenho tanta ligação com o mar assim. Meu pai mora no mar. Na verdade, meu pai mora em muitos lugares, mas o mar é o que mais me liga a ele. Meu pai vive na água. Quando a gente está na praia, está sempre muito feliz. E ele me ensinou que toda vez que a gente entra para o mar, a gente tem que pedir, fazer reverência, pedir uma proteção,
E aí entrar com tudo, se jogar no mar. Quando eu vi o mar pela primeira vez, foi uma sensação incrível. Eu sempre tive muita vontade que isso acontecesse, muita curiosidade. A vista se perdia na areia, naquele tapete de água, no movimento das ondas, no barulho do mar, no frescor do vento. Aquela descoberta provocou em mim assim muita alegria, admiração, encantamento. Eu me sentia calma, feliz. Parecia assim que o mar falava comigo, que me contava histórias, né? Histórias de navios, de marinheiros, de pescadores, de animais marinhos, de amores. Então eu percebi o mar como um movimento da vida. Eu não A lembro da minha primeira vez que eu primeira vi o mar. lembrança. Desculpe. Pode ir, Ana, desculpa. A minha primeira lembrança do mar, eu devia ter uns 5 anos, e é um sentimento bastante contraditório, assim, que me acompanha até desnorteada, que eu esqueci de tudo, assim, ao redor, e eu tinha acabado de ganhar, nessas férias, um chinelinho, que foi a primeira coisa, assim, minha, que eu também tenho memória de ter, porque eu era mais nova de várias irmãs, então tudo que eu tinha era herdado, usado. E aí eu tinha ganhado esse chinelinho, tipo, uma havaianinha, assim, né? Eu me lembro perfeitamente do chinelinho, esses com elástico, e era do Pica-Pau. E eu tinha ficado, assim, muito encantada. Foi um grande momento na minha vida eu ter ganhado esse chinelinho, que era meu. E aí, quando eu cheguei na praia e desci do carro, assim, foi a primeira visão, eu larguei esse chinelinho e fiquei lá totalmente abduzida, assim, não sei por quanto tempo. E quando eu me dei conta, desaparecido, assim, ele simplesmente se foi na areia onde ele estava. E, e eu fiquei, assim, é uma das minhas memórias mais antigas, assim, mais fortes que eu tenho, assim, a dor de ter perdido esse chinelinho. Oh. E apesar de que eu amo o mar, mas eu acho que de alguma forma isso ficou inscrito assim dentro de mim, que toda vez que eu reencontro o mar, eu sinto esse exercício forçado assim, né, de desapego e de entrega, que também é muito importante. Eu tenho poucas memórias, mas as poucas que eu tenho são muito sagradas para mim. A primeira vez que eu vi o mar foi aquela sensação do poema do Galeano, que diz: Pai, me ajuda a olhar diante de uma imensidão, de uma vastidão, e eu ficava pensando em um outro poema, e remetia a um outro poema, que eu não me lembro agora, não sei se é do Cassimiro, que a mãe fala com o filho que maior que o mar é Deus. E aí, quando eu conheci o mar pela primeira vez, foi essa sensação. Eu ficava pensando, gente, existe um trem maior do que isso aqui, mais bonito do que a memória mais bacana que eu tenho com o mar, a que eu gosto de guardar mais, foi a primeira vez em que eu fui com os meus 2 filhos no Rio de Janeiro. A gente tinha ganhado um prêmio, foi buscar esse prêmio. E aí, os meninos eram pequenos, bem pequenos. E o meu menino, ele saiu, e quando ele viu o mar, ninguém segurou. O pai dele vinha e tentava segurar, mas ele não queria nem saber, ele saiu correndo para o mar afora, e ninguém dava conta de segurá-lo. E eu cuidava da pequena, da que era menor ainda, da Cecília, mas o Sartre já estava muito longe. E ele gritava: pega ele! O mar vai levar! Mas foi uma maravilha.
O mar é sagrado para mim. Eu acho que o poema tem razão. Eu não vou procurar quem é esse poeta. Maior que o mar, só Deus mesmo. Parece que no mar tem sabão em pó. Sabão em pó. A primeira vez que eu vi o mar, eu estava com os meus irmãos, nós éramos crianças e nós fomos apresentados ao mar de Vila Velha. O biquíni que eu usava, que tinha umas franjinhas, era amarelo com umas bolinhas vermelhas. E quando eu vi, eu fiquei hipnotizada por tanta água. Não sabia de onde vinha tanta água daquele jeito. E aquela areia toda que dava uma sensação ao mesmo tempo de medo, dava uma sensação difícil até de explicar, que era um nervoso ver tudo aquilo. E foi uma sensação, e é uma das lembranças mais bonitas que eu tenho, assim, da minha família junta e nós na frente do mar contemplando aquela beleza toda. Fui ao mar pela primeira vez aos 3 anos e não me lembro. Mas passei os 15 anos seguintes ouvindo da minha mãe o que era o mar, como era o mar. E ela tinha uma conchinha daquelas que dá para ouvir na rádio. E ela falava que quando Deus criou a praia, mais do que o mar só, ele estava de muito bom humor. Ela achava que era a melhor invenção de Deus. E aos 18, quando eu voltei ao mar por conta própria, e aí realmente conheci o mar, eu só me lembrava da minha mãe falando que Deus estava de bom humor. Eu concordo com ela. Praia, para mim, é o melhor jeito de me trazer para o centro. Praia e mar, para mim, é o melhor jeito de eu voltar para cá. Como se eu, em outras existências, tivesse pertencido ao mar. E, de alguma forma, nessa, apesar de não estar lá o tempo todo, eu também pertenço ao mar. Quando eu conheci o mar, eu não lembro, porque eu tinha meses e eu vejo os registros em fotos, assim. Era ano de 1982, final de 82. Mas o mar sempre me remete a lembranças de infância, porque a minha família é da mesma cidade da Fabíola e Carlos Chagas está muito pertinho do mar. Então, o mar sempre representava para mim a proximidade com a família materna, com os primos, aquela festa farofada, era uma delícia. E depois eu me desconectei um pouco do mar, eu fui percebendo que a minha vinculação era mais afetiva do que propriamente essa necessidade de me energizar com o mar. Eu não tenho esse vínculo com o mar, assim, a água doce me deixa muito mais energizada, aquela água gelada, doce, das cachoeiras, eu adoro. Mas eu ressignifiquei muito a minha relação com o mar a partir do encontro do meu filho com o mar. E aí eu voltei a me conectar com essa infância de novo, né? Com a minha infância, através da infância dele. O encontro foi muito bonito, porque foi como no poema do Galeano mesmo. Ele olhava e ele pegou assim, a pontinha do dedo, pôs, perguntou, é salgada! E ficou deslumbrado que era salgada, e ele pedia ajuda, me ajuda, pedia ajuda para a gente poder segurar, ajuda para ele olhar. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu experimentei, foi o encontro do meu filho com o mar, e acho que foi um reencontro comigo mesma nesses tempos aí da infância. Eu também não lembro como que eu conheci o mar, mas eu vi as fotos e vi as conchinhas e a minha mãe me segurando e eu não queria pisar na água molhada, assim. E depois, com a família, a gente ia muito para as praias do Espírito Santo, já na infância, um pouco mais velho, mas eu lembro a primeira vez, e aí eu já era um estudante na faculdade, a gente foi para um encontro de estudantes que era em Recife. E a gente fez uma parada em Sergipe, foi a primeira vez que eu vi o mar no Nordeste, assim. E foi muito impactante, porque eu achei a coisa mais bonita do mundo, o litoral do Nordeste, que era muito diferente do Mar do Rio,
do Mar do Espírito Santo, que eram os que eu já conhecia. E aí, assim, todas as vezes que eu tenho oportunidade de ir a algum lugar do Nordeste, assim, me encanta demais e eu não consigo descrever, não dá para dizer o que é, porque é muito forte. Depois disso, em Pelotas, onde não tinha nada a ver com o mar, mas eu estava num terreiro e alguém baixou Iemanjá veio conversar comigo e falou assim, eu não preciso jogar búzio para você não, porque você é meu. E quanto mais distante você fica do mar, mineiro, mais infeliz você vai ser na vida. E eu achei que foi bonito, assim, mesmo não sendo, né, mesmo eu não tendo uma crença fixa definida, né, sendo um agnóstico meio ateísta, assim, mas achei muito legal, assim, esse diálogo, né, aleatório e eu vi isso, né, da própria Iemanjá, assim, no ritual. Eu conheci o mar recentemente, depois que eu entrei na faculdade em 2017, a minha turma reuniu para ir para o Rio, e quando eu falei que eu não tinha conhecido o mar ainda, meu grupo que estava comigo assim, falou, não, nós vamos conhecer o mar, foi no fim do dia. Quando eu vi aquela imensidão lá no aterro do Flamengo, lá, tipo, me deu uma paz, assim, me deu um sono, na verdade, eu fiquei muito calma, assim, tipo, a princípio fiquei com medo de entrar no mar, assim, minha colega, não, vamos. Aí fui, a Lerda que tá com água na cara e viu como era salgado mesmo. Mas foi bom, assim, foi uma experiência gostosa. E não tenho muita memória afetiva por causa disso e não curti muito a praia, assim, não. E agora que eu não posso pegar sol, assim, eu fico até meio pensativa, como que eu vou fazer quando for para a praia, apesar dos protetores solares e tudo, mas mesmo assim foi bom. Ainda quero, eu acho que quando eu levar minhas irmãs para ver o mar, acho que eu vou gostar mais, não sei. Eu conheci o mar quando eu era bem pequenininha, eu não me lembro. E aí, o primo do meu pai, logo depois desse episódio que eu conheci, ele foi em lua de mel e ele se afogou. E foi muito traumático, né? E aí minha família toda tomou pavor do mar. Mas eu era criança e eu via as fotos, eu ficava apaixonada. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui sozinha ver o mar. Quando eu cheguei ali e vi aquele tamanho, eu me senti tão pequenininha, eu me apaixonei. O mar é o meu lugar. Hoje, qualquer oportunidade, se me falar, qualquer lugar que você queira ir, tem que ter mar. Eu sou apaixonada e eu consegui ressignificar esse trauma familiar. Muito embora eu fico ali na beirada, mas quando eu piso, peço licença, eu sinto que eu estou em casa. Gente, e eu adorei ouvir essas histórias. Eu acho que a nossa dinâmica não foi assim tão bem sucedida do que era, mas não tem a menor importância. Eu acho que muito mais do que conseguir fazer uma coisa dar certo é ter conseguido que as pessoas recuperassem essas memórias, né? E quanta história bonita que a gente ouviu aqui, meu Deus, dá uma vontade de começar de novo, assim, de continuar ouvindo, né? Eu adorei essa não dinâmica nossa. Ainda tem um bocado de gente para contar, não tem? Quem não contou não quer? É isso? Eu entrei porque fez um silêncio. Desculpa. Ô, Jane, Samuca quer contar. Samuca. Vai, Jane primeiro ou Samuca primeiro? Pode ser a Jane. Pode ir, Jane. Eu estou tão faladeira que eu não ia falar dessa vez. Mas a primeira vez que eu vi o mar, porque eu sou mineira, né? Como Carlos Drummond de Andrade, eu não vi o mar, eu vi a lagoa, né? Então, mas a primeira vez que eu fui, a minha mãe tinha muito medo do mar, então ela não deixou a gente entrar no mar, a gente só tinha direito à areia. E aí eu lembro de uma galinha enterrada na areia, um brinquedo. E depois eu voltei sem a mãe, né? Depois, aos 18 anos, porque essa memória do mar eu não tenho da minha infância, eu só lembro da galinha na areia. E eu senti assim imensidão que vocês estão falando aí quando viro o mar, e até hoje eu amo o mar, e eu tenho assim um respeito gigante, eu chamo ele de Senhor Mar, né? Bom dia, Senhor Mar. Assim. Eu trato ele com o maior respeito pela grandeza dele,
por essa imensidão toda, né? Eu acho maravilhoso mesmo essa experiência com o mar. Né? Posso ser... Oi, gente, desculpa. Estou intrometendo mais uma vez, assim, licença. É porque eu tenho uma relação muito forte com o mar, muito forte. Eu sou carioca, apesar de morar em Minas a vida inteira. Mas, apesar disso, o mar deixou uma marca em mim. E havia uma anedota da família, referente à minha pessoa, que minha mãe gosta de contar para todo mundo. E um dia contou para a Pamela, que um dia eu encontrei uma pena, que eu não sei se era pena de pombo, pena de gaivota, mas eu sei que eu adotei essa pena para mim, no mar. Eu encontrei na praia. E eu saí andando com essa pena. E aí digamos, a pena era a minha boneca. Eu andava com a pena, e eu conversava com a pena, e brincava com a pena, e entrava no mar com a pena, e saía do mar com a pena. E aí eu perdi a pena. E eu chorei, chorei. E eu fiz uma oração pedindo para Deus devolver a minha pena. E aí minha mãe conta que eu acordei e a pena estava do meu lado. E aí eu fiquei considerando um milagre. E falei que eu nunca mais ia largar a Deus. Ainda bem que eu descumpri essa regra. Mas essa história da pena, sabe, me faz muito pensar como existe um parentesco meu com o mar, sabe? E não só com o mar, mas com os bichos que vivem, principalmente as aves, gaivota, albatroz, eu acho tudo muito lindo. Então, eu conheço o mar sempre que eu volto lá. Eu posso dizer que todas as vezes que eu reencontro o mar é a primeira vez que eu encontro o mar. Obrigado. É isso, gente? Mais alguém? Os tímidos, as tímidas? Alguém? Se não... Não? Então, gente, como... Acho que com essas memórias, né, com essa afetividade toda, porque assim eu me peguei emocionada em vários momentos, com os olhos, né, marejados aqui, porque falar, né, do passado da gente sempre mexe de alguma forma, né? Para os psicanalizados ou não, né, Jane? Então, a gente, né, gostaria muito de agradecer a vocês pela confiança em compartilhar com a gente essas histórias tão lindas e realmente muito obrigada, foi muito lindo. Eu acho que não saiu como a gente tinha planejado, né, Maria Ângela, pela questão do formato, né, de ser... A gente acho que já está acostumando com essa coisa, né, de não falar enquanto o outro está falando aqui, porque a gente também quer prestar atenção no que a pessoa está falando, porque se eu continuar falando, a gente não vai conseguir ouvir a história. Foi isso, assim, que eu acho que aconteceu. Queria ouvir, né? Porque assim, você quer escutar. Eu tentei fazer aqui várias vezes e continuar falando algumas palavras, mas eu queria ouvir a pessoa. Então, eu acho que foi muito, muito, muito rico, assim, de a gente ter conseguido mudar a dinâmica de acordo com a plataforma que a gente está usando, né? Se fosse presencial, seria de outro jeito, tenho certeza. O que eu fiquei lembrando? Quando eu era pequena, eu era obrigada a ir na missa. E eu nunca gostava de ir na missa. Eu era obrigada a confessar, e eu nunca gostava de confessar. E eu era obrigada a muitas coisas que eu não odiava fazer. E aí eu fiquei lembrando que tinha um negócio de confissão coletiva, então eu sempre preferia essa, que era todo mundo falando junto, tipo isso aí, sabe? Eu falei assim, aí era bom, mas aí na confissão coletiva eu ficava só tentando escutar o que o outro estava confessando, né? Eu sempre fui muito curiosa, daquelas que entram em conversa dos outros em fila de banco. A Cleide estava falando, né, mais cedo que a Rosângela... para falar, ela falando que ela ficava com vergonha de falar e tal, eu brinco, né, no outro grupo de trabalho, que eu tenho um computador, às vezes eu começo a falar com o microfone fechado, e aí as pessoas falam assim, microfone fechado, eu falei, não, é o meu microfone lacaniano, ele mesmo me para a hora que tem que parar, porque eu vou falar. Eu estou no contrário, então o microfone, a tecnologia me interdita, sabe, mas eu só queria contar essa história
da confissão coletiva, né? Porque eu fiquei lembrando disso. É isso. Então é isso, gente. Mariângela, muito obrigada. Se quiser fazer alguma consideração aí, né, final para gente. Sim, só agradecer a colaboração de todos, agradecer o convite, dizer que eu adorei participar. É isso, que bom, vamos mais. Então, a gente agradece muito a você pela generosidade, a todas e a todos pela participação. E a gente se encontra, então, né, na semana que vem com o nosso encontro regular, que eu vou... Fabíola, você quer falar? Porque até eu achar aqui. Ô, Cleide, Não, você e Fabíola nos disse que em julho a gente teria uma parada. É o mês inteiro? Não, a gente tem agora, na próxima semana, nós temos mais 2 encontros antes da parada. Na próxima semana, nós vamos contar aí com a participação da Ju, e vamos tratar dos livros para a primeira infância, para as crianças muito pequenininhas, desde os bebezinhos. Aí, na outra semana, a gente encerra esse bloco com a participação da Viviane Maia, que vai falar um pouco daquele livro, que eu adoro o livro, mas não gosto do título, que é o Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, mas vai trazer um pouco dessa literatura indígena. E aí a gente para 2 semanas e volta lá eu não sei se é no último dia de julho ou no 1º de agosto. É dia 31. Dia 31 mas aí de julho. a gente manda o calendário, a gente manda o cronograma direitinho para todo mundo. Tá? Então é isso, gente. Então, semana que vem vamos ter participação da querida Juliana Dyer. Vamos fazer foto. Ah, fotinho. Aqui, ó, só para mostrar, porque a Mariângela falou algumas vezes, esse é o Minha Voz Tem Meu Vô. É um livro que foi premiado no Jabuti, é uma narrativa, é um livro ilustrado também, né? Mas ele é sem texto, é só imagem. Como é uma chama, história Fabíola? Chama Minha Voz Sem Meu Vô. Publicado também aqui pela Miguelin. Então, vamos lá, coloquem o livro aí na frente e aí ninguém fala nada no chat, tá? Vamos lá. 1, 2 e... Ai, que lindeza. Peraí, gente, peraí. Não fica paradinho. Vou ver se saiu. Saiu. Pronto, pode mexer. Obrigada, gente. Então é isso. Bom sábado. Cleide. Bom sábado, boa CPI para todo mundo. Boa CPI para todo mundo. Ontem eu fiquei sem conseguir fazer nada, só assistindo CPI. Trabalhei de manhã, dei aula de manhã à tarde. A gente fica até 10h30 da noite assistindo CPI. Vocês acreditam num negócio desse? Então, até a semana que vem, gente.